primeiro porta-filtro do mundo contra esse aqui, ó. Melita, criado em 1908 e Hario em 2005. Tomaria e vou te mostrar a diferença entre os dois. O Melita foi o primeiro porta-filtro criado no mundo lá na Alemanha, tá? É um filtro que ele não tem muita tecnologia, vamos falar, que a gente não consegue ter muitas variáveis de extração. É um filtro bem simples. Tem só um furinho aqui embaixo, o que faz com que o fluxo de água seja mais devagar, tá? Além disso, o filtro de papel dele também é mais grosso e retém bastante óleo e partículas aromáticas do café. O resultado é uma bebida mais encorpada, com mais sabor e sem tanta complexidade. Já a Hario foi criada lá no Japão em 2005. É um filtro cônico com angulação de 60 graus que tem esses espirais aqui na parte interna que ajuda a direcionar o fluxo de água para esse furo maior aqui do centro. Por conta desses espirais internos aqui, a gente tem uma extração mais intensa. Então a gente tem um café mais complexo, mais aromático. Além disso, o filtro de papel também da Hario é mais fininho, para não reter tantos óleos do café e outros compostos também. Quando o filtro de papel está em contato aqui com esses espirais, ficam tipo uma bolsinha de ar aqui que não deixa o filtro encostar totalmente no porta-filtro. E isso faz total diferença na hora da extração. Aqui a gente consegue ver claramente a diferença entre os filtros de papel de cada método. Esse mais cônico para o V60 e esse com a base mais achatada para o filtro Melita. Aqui também dá para ver claramente a diferença entre os furos. Aqui a gente tem uma extração bem mais lenta do que aqui. Bom, para fazer a comparação, a gente vai usar a mesma receita nos métodos diferentes. Para essa receita eu vou usar o Kauá Caramelo, que é um café naturalmente doce e o mais vendido da Fazenda JC. A gente vai usar o moedor no clique 22. Aqui o moedor já está zerado. Para ajustar o clique é bem facinho, ó. Nessa borboleta aqui é só girar em sentido anti-horário. Para a receita, a proporção vai ser 1:15. Então, vou usar 20 gramas de café para 30 ml de água. A moagem vai ficar parecida com açúcar cristal. Ó, antes de começar, é muito importante a gente escaldar o filtro de papel para tirar o gosto de papel e compostos que a gente não quer sentir na bebida. Depois, a água vai ficar aqui, é só descartar. Ó, tá vendo? Aqui a moagem é um pouquinho mais grossa pra gente fazer o coado e não entupir durante a extração. Bom, aqui já vou começar a extração, da Start. Esse primeiro despejo, eu vou jogar 50 ml e esperar 45 segundos. Olha, tá vendo que o café tá soltando essas bolhas aqui? Deu uma inchada? Isso é o blooming, significa que a torra tá bem fresca. Nesse primeiro momento, a gente extrai a acidez do café. Agora a gente vai extrair mais doçura. Esse segundo despejo, eu vou colocar 200 ml de água aqui na balança. Como a moagem está correta, a água não vai descer tão devagar aqui pelo porta-filtro, mas a gente ainda vai conseguir sentir bastante diferença comparado com o filtro V60. Eu espero a cama de café descer um pouquinho e já começo o outro despejo, tá? Não espero secar toda essa borra. Agora já vou começar o terceiro despejo até 300 ml e vou limpando toda a parede do filtro. (300 ml), vamos finalizar a extração quando a água passar por toda a cama do café. Ó, aqui a extração tá quase finalizando, já tá com 3 minutos e 10. Dá pra perceber que é mais tempo do que o Hario, que eu vou mostrar pra vocês depois. E a água tá até com um pouquinho de dificuldade pra passar aqui no porta-filtro. Dá pra ver também por aqui que tá gotejando. Então, mesmo com a moagem um pouquinho mais grossa, chegou no final e começou a gotejar. Pode ser que por conta desse quesito aqui, o café fique um pouquinho mais amargo. Bom, aqui chegou em 4 minutos de extração e a água ainda não passou por toda a cama de café. O que dá pra gente fazer nesse momento? Ou ajustar a moagem, deixar ela um pouquinho mais grossa, ou maneirar um pouquinho na hora de jogar água para não fazer tanta agitação e a água ficar com dificuldade de passar pela cama de café. Não necessariamente a gente vai ter um café mais amargo, pode ser que ele fique só um pouco mais encorpado do que em outro método, tá? A gente vai provar e vai ver o que vai virar. Aqui a extração já finalizou, vou deixar o porta-filtro aqui de lado e vamos provar o café. Ó, ele já tá com um cheiro bem intenso, tá? Um cheiro doce, que já dá pra saber que vai ter bastante corpo aqui. Vamos provar. Bom, vou provar o café.
Ó, ficou um café bem encorpado, com um perfil mais doce, que sai até um pouco do caramelo e traz notas mais intensas, como tipo de chocolate, bombom. A extração com melita vai trazer menos acidez, corpo mais licoroso. Aqui vai realçar a doçura e a intensidade do café. Então, para você que gosta de cafés mais intensos, com mais corpo, mais doçura, o melita é o ideal. O mesmo processo que a gente fez com o melita, a gente também vai fazer com a V60 para fazer a comparação bem certinha das duas receitas. Então, vai ser 20 gramas de café para 300 ml de água. Lembrando, gente, que a proporção é 1 para 15. Então, você pode ajustar aí também na sua casa. Clique 22 do moedor Black. Vou colocar o filtro de papel aqui e escaldar também todo o filtro de papel e deixar saturar bastante para não levar nenhum gosto de papel para bebida. Ó, mesma moagem, igualzinho a gente fez com o filtro melita, moagem média, clique 22 do moedor Black. Vocês vão ver que a água vai passar muito mais rápido pelo porta-filtro. Dá start aqui no cronômetro. Ó, vou dar start aqui. A mesma receita a gente vai usar. Então, primeiro despejo com 50 ml, esperar 45 segundos para seguir para o próximo despejo. Por que a gente espera um pouquinho antes de começar o próximo despejo? Para liberar todos os gases da torra. Se a gente faz um despejo só, a água vai ter um pouquinho de dificuldade de passar e a extração acaba ficando um pouquinho mais lenta. Aqui eu já vou para o próximo despejo, até 200 ml. Vou fazer a mesma coisa, esperar a água passar um pouco pelo café e antes da cama de café secar, a gente já inicia o terceiro e último despejo. Tá quase secando aqui, já vou para o último despejo, até 300 ml. O que a gente espera do café, da extração nesse método? Que a acidez fique mais alta, que a doçura fique mais alta, que o corpo também fique, só que tudo em equilíbrio, tá? Vai ser um café redondinho que vai realçar bem melhor as notas de caramelo. Ó, vocês lembram que a extração lá no melita finalizou próximo dos 5 minutos? Aqui, ó, a gente já tá com 3 minutos e 20 e o café já tá praticamente no final da extração. Extração finalizada. Vou tirar o porta-filtro. E vamos provar o café. Ele não tem, no cheiro já dá pra ver a diferença, ele não tem um cheiro tão intenso como o primeiro café. Ele não tem um cheiro tão intenso como o café que a gente fez lá no filtro melita. A ideia aqui é realçar as notas do cauá caramelo. É bem nítida a diferença. Aqui o café fica mais delicado. O que realça mesmo é as notas de caramelo, doce de leite, a finalização longa que tem, tá? A acidez, por mais que tenha no café, ela é baixa, tá? Que era o que a gente já espera de um café doce, mas é muito diferente. E se você está começando no mundo do café especial, o V60 é minha indicação. Com ele você vai sentir coisas que talvez você não sentiria lá com o filtro melita, tá? E com o V60 também você aumenta as variáveis da sua extração. Se você ajustar moagem, tempo, fluxo de água, já vai mudar muita coisa. Então aqui você tem a oportunidade de sempre tirar um café diferente lá do filtro melita. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem conteúdo novo aqui para vocês. Lembrando que o café e os equipamentos estão disponíveis aí no link da descrição.